Olá, tudo bem? Em algum momento você já deve ter visto essa série, Prison Break. Se você não assistiu, você ouviu falar ou você conhece alguém que assistiu. Muito bem. Foi um grande sucesso aí nos anos 2000. Lembro que meu pai assistia essa série, eu não assistia, eu só via ele assistindo na TV. E eu não gostava muito da ideia, não gostava muito do tema, né? Até pouco tempo atrás não me interessava muito esse tema carcerário, né? A série se passa numa prisão e conta a história de diversos prisioneiros cujas vidas estão ali entrelaçadas, né? Dentro desse sistema carcerário, uma prisão que existe na vida real, nos Estados Unidos, né? Perto de Chicago ali, e cujo nome fictício é Fox River, que tem toda uma simbologia, não só por trás desse nome, né, da penitenciária, como também de toda a série. Então, Fox River, o Rio da Raposa, né? A raposa é uma personagem recorrente aí na história norte-americana, onde acontece a série, né? E toda uma outra simbologia. Agora, antes de tratar da simbologia, que é um aspecto importante, mas tem um outro aspecto que eu acho que passa despercebido nessa série, e que eu vou abordar antes até mesmo da questão da simbologia, que é o problema do Estado, e de um Estado autoritário, um Estado onipresente, onisciente, né, e onipotente. E é um problema grande que nós temos hoje em diversos países, essa proporção que o Estado moderno, o Estado contemporâneo tem tomado, né? Um Estado que pode tudo, um Estado que interfere na vida das pessoas de uma maneira muitas vezes abusiva, sem parâmetros, né? Isso é um problema que nós brasileiros não tínhamos parâmetros para entender. Até pouco tempo atrás, nós começamos a entender como é que um Estado pode ser abusivo, autoritário, se meter na vida das pessoas de modo, né, a determinar seu rumo e muitas vezes passando por cima de princípios elementares, né, do direito, da justiça, até mesmo de tratados internacionais que regulamentam esses temas, né. Ainda ontem eu estava lendo um texto de um amigo, né, que falava sobre as influências da Constituição Federal Brasileira, que seriam tratados internacionais de direitos humanos, e a gente vê, analisando isso, como que certos princípios da Constituição têm sido desrespeitados no Brasil, né? Então, quer dizer, não é um tema que está longe da nossa realidade. Já esteve na época que essa série foi ao ar, né? Nós não tínhamos tanto esse problema aqui. Embora nós já tenhamos tido alardes aí na época do regime militar, também teve muita notícia de perseguição e tudo mais, né? O pessoal da esquerda insiste muito nisso, que houve perseguição e anulação de direitos humanos durante esse período. Então a gente escutou falar do tema, né? Porém é o seguinte, esse tema central do tamanho do Estado, proporção do Estado que tem a série, né? De uma magnitude muito grande, porque assim, para quem não assistiu, eu não vou dar spoiler, não vou falar o fim, né? Eu vou falar apenas do contexto inicial, tá? Mas é a história de um condenado à cadeira de morte, à pena de morte. Nos Estados Unidos tem pena de morte, né? Então, o nome dele sintomaticamente é Lincoln, cujo nome, inclusive, é de um presidente americano que foi assassinado, né, por conspiradores, por serviço secreto, enfim. Pessoas que não queriam que ele fizesse o que devia ser feito ali, tá? Então o nome do personagem principal é Lincoln. E do outro lado o irmão dele, chamado Michael. Michael que tem uma simbologia de São Miguel Arcanjo aí por trás, né? Que é o príncipe das milícias celestes e que vai atrás da justiça para Deus. Enfim, e esse irmão, ele é um engenheiro estrutural e ele bola um plano para tirar o irmão que está condenado, né, à pena de morte. Injustamente, foi uma armação do serviço secreto, né, americano, para que o cara estivesse no lugar errado, na hora errada, segurando uma arma de uma maneira estapafúrdia e, enfim, a pessoa que foi supostamente assassinada, teria sido assassinada, depois a série vai revelar, isso eu vou ter que dar spoiler, não tem jeito. Essa pessoa está viva, né, ela depois é encontrada. Então, quer dizer, ele não é o assassino, ele não matou a pessoa e ele cumpre a pena e ele vai ser executado por um crime que ele não cometeu, tá? Então, por aí você vê, é um problema sério, não é um problema superficial, não é uma bobagem, uma besteira, não é só o dia a dia ali dos presos, né?
também tem essa dimensão que dá para a gente analisar, tá? E quando eu falo de análise, eu estou falando de uma análise estrutural dos moldes semióticos, né? Transformando não, mas considerando o texto cinematográfico como uma obra, como um discurso, como uma obra que tem suas partes. Por isso que a análise é você separar as partes, né? Isso serve, é um instrumento para análise de obras musicais, que nós somos da área musical. Eu, como maestro, analiso partituras o tempo todo, né? Então a gente leva isso para outras áreas, como cinema, séries, dramaturgia, literatura, poesia. A gente sempre tá fazendo essas análises. E é uma coisa que na minha mente até é automático. E eu quis compartilhar com vocês essa análise de hoje. Mas enfim, o problema do Estado onipresente já é um problema tratado na filosofia por Hegel, tá? Fins do século XVIII, início do século XIX, o filósofo alemão Hegel, que tem um raciocínio dialético e fala sobre esse problema, né, que segundo ele é o maior problema da história humana, o maior problema da filosofia é o problema do Estado, porque o Estado ele é, digamos assim, ele é voraz, né? Ele está sempre crescendo, está sempre aumentando seu poder. E a desproporção entre o poder do Estado e o poder do cidadão comum é cada vez maior. Isso Hegel já observava aí no século XIX, quando não tinha nenhum sinal, nenhum rastro desse autoritarismo todo que a gente vê hoje, né? Na verdade, a gente vê que todo esse autoritarismo ele é maquiado, né? É maquiado, não, nós temos eleições, vamos escolher representantes, tá? Mas por baixo do pano a gente sabe que rola solto esse autoritarismo aí em várias esferas, né? E assim, esse tema também ele é muito caro aos americanos. Já na carta de fundação, né, na Constituição americana, uma Constituição que valoriza muito a liberdade, eles já têm, né, algumas precauções, algumas ressalvas contra esse Estado autoritário, que eles sabiam que podia acontecer. E também porque é um tema que já estava sendo tratado na filosofia já há algum tempo, né? Então eles colocaram algumas emendas na Constituição, inclusive o direito ao armamento, o direito à livre defesa e o direito à liberdade de expressão, né? Porque vocês vejam o que está acontecendo no Brasil hoje, né? Em termos de liberdade de expressão, existe liberdade de expressão no Brasil, né? A gente teve uma plataforma recentemente aí que foi tirada do ar aí, né? Do nada aí por um agente do Estado. Então, os americanos sabiam do perigo que é você não ter liberdade de expressão, você não ter liberdade de se defender, né? Então, por isso eles colocaram isso aí. O armamento lá é sagrado, ninguém derruba isso. Não é que nem no Brasil, que fizeram um referendo aqui em 2005 e acabaram com o direito do cidadão de ter arma de fogo, praticamente, né? Praticamente acabou. Então, a gente tem um monte de restrições, tem um monte de dificuldades, né? Então, a gente é presa do Estado. Aqui no Brasil, hoje somos presa fácil. Nos Estados Unidos nem tanto, porque lá pelo menos o povo ainda está armado, tá? Mas esse problema que a série traz também não é novidade para o americano e é caro. É um problema que eles realmente se preocupam com isso, né? Inclusive, essa tradição, né, de salvaguarda em relação ao Estado, que é uma coisa que vem já da época do domínio britânico, domínio inglês, que era, digamos assim, muito férreo também, né? Com os colonos. Os americanos, eles eram uma colônia, né, da Inglaterra, digamos assim. Tinham que pagar imposto para os ingleses. Os ingleses não precisavam fazer nada e recebiam o imposto. E era grande a carga tributária lá, menor que a do Brasil hoje. No Brasil a carga tributária é maior, né? E as pessoas estão felizes aí com churrasco, com carnaval, com futebol, não estão nem aí com a carga tributária, né? E com esse presidente que tem aí hoje que só aumenta os impostos, tá? Mas os americanos se revoltaram contra justamente a questão de impostos e declararam a independência. E aí eles sabiam do poderio britânico, eles procuraram tomar muitas salvaguardas com relação a esse Estado totalitário. Já vem desde aquela época, né? 1776, que é a proclamação da Constituição americana, se não me engano. E é uma Constituição que dá essas salvaguardas. Muito bem, isso gerou toda uma tradição de pessoas que buscam estar à margem do Estado. Como assim? Isso nos Estados Unidos, tá? No Brasil, eu acho que isso é mais raro. Ainda existem pessoas que na zona rural e tudo, mas não tanto quanto lá. Aqui no Brasil, a gente vê que há grandes bolsões de povoamento e grandes bolsões de áreas rurais sem ninguém morando, né? O despovoamento da zona rural no Brasil foi gigantesco, né? Mas nos Estados Unidos não foi tanto, por incrível que pareça. Muitos fazendeiros, farmers, né? Se você sobrevoar alguns estados lá, o estado de Illinois mesmo, eu já sobrevoei lá, o estado da Virgínia, você vê que não tem espaço sem
luzes, sem fazendas, sem... Não é como aqui que tem latifúndio, todo o espaço lá é ocupado, né? Todo mundo tem a sua fazendinha lá. Então, existe uma tradição, né, dos americanos de ocupar os espaços e estar à margem da cidade, da civilização e do Estado, nos lugares que o Estado não chega, né? E a série Prison Break mostra, num determinado momento, uma cabana que é de um advogado de direitos humanos contra presos que são condenados à pena de morte, né? E ele vai nessa cabana, uma cabana no meio da floresta, né? E assim, tem toda uma tradição americana em relação a isso. Tem muita gente que abandona, sai das cidades e vai morar nessas cabanas, né? Até no Alasca o pessoal faz isso. Aqui no Brasil é o contrário, o pessoal sai da zona rural e vai morar nas cidades. E lá tem esse processo contrário, né? Então, a série mostra isso com perfeição. Tem esse advogado, Nick Severin, né? Depois ele vai ser assassinado também, porque ele está mexendo contra o Estado americano. Então tem essa conspiração para culpar o inocente, para livrar, né, uma pessoa, uma candidata à presidência da República lá, que estaria envolvida nisso. Então, para livrar a cara dela, resolveram incriminar esse elemento, né? E aí acontece o seguinte, aí vem uma outra parte. O Michael, que é o irmão dele, que é o engenheiro, ele tatua todo o mapa da penitenciária no próprio corpo, né? Então tem um aspecto artístico e ele fantasia aquilo lá como se fosse a Capela Sistina, como se fossem os desenhos da Capela Sistina. Então tem toda uma temática também de arte sacra, uma questão religiosa do juízo final, né? Que é representado também na prisão. A prisão é o quê? É uma representação da nossa vida. Da nossa vida aqui neste plano, é como se fosse uma prisão, né? Então tem essa representação. E aí tem o quê? O mapa de fuga, o que é? A arte sacra, que ele pintou no próprio corpo. Por quê? Porque a arte sacra, a beleza dela, né, está em sintonia com a verdade é libertadora. Então tem toda essa dimensão também, como que a arte, o conhecimento, o estudo, a verdade e a justiça, elas estão conectadas e elas podem libertar as pessoas. Então, veja só, o cara, ele é um gênio, extremamente inteligente, então ele consegue bolar um plano para sair dessa prisão de segurança máxima, entra pelos canos, faz buraco na parede. Aí tem todo um contexto épico dessa fuga, né? Que representa essa fuga, né, da própria humanidade, da nossa condição de prisão, né? Muitas vezes nós ficamos presos nos nossos próprios vícios, nossos próprios problemas, nossas próprias visões limitadas das coisas, né? Então a gente também vive numa prisão, todos nós vivemos numa prisão. Então a série mostra essa luta por essa liberdade, que não é apenas uma liberdade de você sair de uma penitenciária, tá? Mas é toda essa questão metafórica. E se não fosse assim, não teria tanto apelo artístico e tanta simbologia, né? Muito bem, então, outro aspecto importante, tem muitos aspectos que dá pra gente analisar na prisão, né? Mas, por exemplo, os presos, muitas vezes, eles passam por situações extremas, né? De brigas, de lutas, de torturas, sofrimentos inimagináveis, né? O próprio Michael mesmo tem um momento que um criminoso lá, um mafioso, quer extrair dele o endereço e corta um pedaço do pé dele. E ele fica quieto, fica em silêncio, não fala nada, porque ele não podia dar detalhes dos conhecimentos dele ali, senão ele poderia ser morto, né? Ou enfim, e executado, enfim. Então, a gente vê que tem toda uma temática muito ampla aí da condição humana. Tá? O sofrimento, tortura, a humilhação, né? Você tá num grupo que nem tem a questão racial mesmo, que os negros e os brancos dentro das penitenciárias, muitas vezes eles brigam, eles entram em conflito só por causa da questão racial. Isso existe nos Estados Unidos, né? No Brasil também não é tanto como lá, certo? Aqui tem mais digamos assim, uma confluência maior, né? Entre as etnias, tá? O problema disciplinar, né? Você vê que os presos, cada um tem uma conduta individualizada, né? Inclusive, se você for estudar o direito penal, o próprio direito penal brasileiro, americano, aí nesse ponto eles acredito que são confluentes, né? Estão na mesma linha. Eles são derivados do direito germânico. Mas, não, desculpe, o americano não. O americano é um pouco diferente nesse ponto. É do anglo-saxão, né? Do direito anglo-saxão. Porém, veja só, no Brasil o que acontece? A conduta é individualizada, né? Então, por exemplo, se tem 10 pessoas que cometeram
o mesmo crime, eles vão ser julgadas e cada uma, em tese, vai ter uma condenação diferente, porque pesa os antecedentes, pesa a qualificação do crime, qual foi o papel da pessoa no crime. Então nunca é uma pena uniforme, né, para pessoas diferentes, são condutas individualizadas. Até agravantes, atenuantes. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente vê que também o comportamento de cada preso é justamente proporcional à sua individualidade, né? Então, por exemplo, não é todo preso é ruim, não. Tem até gente boa que está presa lá, pessoas humanas, pessoas boas, tem bom comportamento. Tinha um senhor mesmo lá que estava preso há 30 anos, um excelente comportamento, em comparação com outros que muitas vezes são psicopatas, né? Como o tal do T-Bag lá, que é o grande vilão lá. É um psicopata, estuprador, assassino, enfim. E o cara consegue escapar da cadeia. Aí eu tô dando um spoiler também aqui, mas vocês assistem tudo, que eu tenho que fazer uma análise aqui, né? Mas ele imediatamente começa a cometer crime, começa a matar pessoas assim que ele sai da cadeia. E tem outros que não cometem crime nenhum, né? Então, as condutas são individualizadas, né? Isso aí já mostra que existe o livre-arbítrio e que a gente também não pode cair em interpretações e automatismos, né, que procuram uniformizar condutas. Tá? Então não é todo grupo de pessoas é ruim, todo grupo de pessoas não presta, não é dessa forma, tá? E por último, dos aspectos que eu selecionei aqui, como eu digo, poderia ter selecionado até mais aspectos e aprofundado mais, porém eu estou apenas dando uma amostra de como que se faz uma análise estrutural de uma obra cinematográfica, né? E a gente pode aprofundar muitos temas dessa e de outras obras aqui, inclusive, né? Mas só para vocês terem uma ideia, que uma janela, uma obra, ela é como que uma janela, uma interface para o conhecimento. Veja só, vou falar de novo, uma obra é uma interface para o conhecimento. Então, por que a gente lê o livro? O livro é uma interface para a gente ampliar nosso conhecimento, certo? Assim como um filme, o cinema, uma série, tá? Uma série boa, tá? Série de qualidade, não vamos assistir porcaria também, né? É uma boa música, uma boa poesia, são obras que permitem a expansão da nossa consciência, tá certo? Por isso que é interessante esse tipo de exercício aqui, de a gente fazer análise dessas obras, tá? E eu vou falar um pouco sobre a trilha sonora, que ela começa com uma melodia bem simples, na voz humana, como se fosse um coral de vozes ou infantis ou femininas, passa uma ideia de pureza, né? Mas depois essa trilha ela vai ficando mais densa, mais pesada, como se fosse entrando a questão da culpa no meio, né? E por fim um estresse que chega no momento da fuga, né? Prison break, que é a fuga da prisão, significa isso em inglês, né? Nesse momento da fuga do escape dos presos, né? Aí tudo se transforma numa caçada, quer dizer, toda a polícia, o FBI, o serviço secreto, todo mundo está atrás dos fugitivos, né? Então tem esse ritmo da caçada também. Isso tudo está na trilha sonora, isso é genial, porque toda a série já está contida na trilha sonora. Isso é uma coisa, um exercício que os compositores, né, de Hollywood, os compositores de séries, de grandes filmes, de grandes produções cinematográficas, eles têm toda uma escola, né? Tem toda uma escola que vem o quê? Da ópera. Na ópera é assim. Na ópera nós temos o quê? Nós temos um resumo de todo o enredo, mas não só do enredo, mas também dos temas da ópera, dos motivos todos, né? Temos um resumo disso sempre na introdução. Na abertura da ópera você tem todo o contexto da ópera ali resumido. E dessa forma também na trilha sonora, já no início da trilha sonora, que passa essa ideia de mistério, sombrio. E um detalhe que pode passar despercebido a muitos, mas que a mim não passou e eu vou trazer para vocês, é o seguinte: o intervalo musical predominante nesse tema inicial da trilha sonora da série é o trítono. O trítono, que na Idade Média era considerado diabolos em música, porque é um intervalo difícil de ser feito, né, uma quarta aumentada, e ele tem uma sonoridade muito misteriosa. E associava-se isso realmente com o diabo mesmo. Com o diabo, né? Que o trítono passa para a história da música como o diabolos em música. Então, a gente vê que tem também essa simbologia entre o bem e o mal, essa luta entre o bem e o mal, que é uma constante na série, até dentro da própria personalidade de cada indivíduo. Eles se deparam com situações em que eles são obrigados a fazer o mal e eles entram em conflito com a própria consciência, né? Também é um tema profundamente tratado e de maneira magistral por Dostoiévski, né? No seu grande livro, seu grande clássico, Crime e Castigo,
que conta a história de um prisioneiro também e todas as maquinações que a mente dele traz, inclusive em relação à justificação do crime, a culpa, quando o eu interior dele entra em contradição com a conduta superficial, e aí ele se entrega para a polícia, né? Então tem isso tudo e muitos outros aspectos. E tem uma outra questão também que eu vou falar sobre essa série, eu acho que vale a pena depois voltar nela também, para esse vídeo não ficar muito longo. Mas a figura feminina. Tem duas mulheres, duas personagens principais, que elas são a representação, para mim, muito evidente, né, da questão salvífica e de como que a presença feminina ela pode ser redentora. E uma clara referência à Virgem Maria, a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. As mulheres são figuras que, nessa série, né, figuras que passam essa misericórdia, essa busca por justiça. E geralmente são elas que auxiliam, né? Elas que vão dando fôlego para esses prisioneiros conseguirem salvar suas vidas, tá? E uma delas é a Verônica, que é uma advogada, que foi ex-namorada do Lincoln, né? Verônica também é um nome altamente simbólico, né? E tem a ver com verdade. Então, o Lincoln era namorado da verdade, certo? E ela vai em busca do quê? Da verdade o tempo todo. Ela vai em busca da verdade, vai em busca de ela não está nem aí, os riscos, e ela nem percebe os riscos, ou ela é muito corajosa. Está todo mundo sendo assassinado pelo serviço secreto, todo mundo que chega perto da verdade é assassinado pelo serviço secreto. E ela continua a busca dela pela verdade para inocentar, porque ela sabe que o Lincoln é inocente, né? No primeiro momento ninguém acredita na inocência dele, mas depois as coisas vão se encaixando. E a outra personagem que é a doutora Tancredi, que é a médica do presídio, que atende o Michael lá e que eles acabam se apaixonando, mas ela que deixou a porta destrancada para ele poder fugir do presídio, né? Então, a simbologia da porta também, né? Deixou a porta aberta, certo? A porta da fuga aberta. Quer dizer, então tem a questão salvífica, né? Que Nossa Senhora é a intercessora que pode abrir a porta do paraíso, enfim, da salvação, enfim, dentro da tradição da doutrina católica, né? E isso tem muitas outras referências, questões religiosas que nós não vamos aprofundar aqui. Eu só vou falar mais uma coisa, prometo, que até o bispo católico, que era contrário à pena de morte nessa série, é assassinado pelo serviço secreto americano, né? Pra vocês terem uma noção da gravidade do negócio. Então começa, vocês vejam, é uma obra de ficção, mas olha quanta coisa densa, pesada, né? E que tem a ver com a nossa matéria de vida real, certo? Vejam, por exemplo, também a questão da visita do LJ, que é o filho do Lincoln, a ele, quando ele achava que ia ser executado, né? Estava próximo lá, eles conseguiram fugir antes, mas estava próximo da execução, eles foram conversar e tal. Então, essa conversa do pai e do filho, antes da morte do pai, né? O pai começa a falar as coisas que realmente importam, né? E o filho começa a perceber também que eles eram brigados e tudo. Então é uma reconciliação muito bonita, tá? Então são matérias da condição humana que são tratadas de uma maneira muito impactante e também do ponto de vista estético, muito bem feito do ponto de vista estético, cinematográfico, apesar do tema ser áspero, aparentemente, né, enfim, digamos assim, até repulsivo. Tanto que eu mesmo tinha uma repulsa sem saber, sem conhecer. Quando eu assisti recentemente, porque lá quando passou nos anos 2000, eu não assistia, tá? Então é isso, meus caros. Eu vou ficando por aqui para essa análise não ficar muito longa, para o vídeo não ficar muito longo. E se vocês gostaram desse tipo de análise, procurem aí no meu site, o meu programa de estudos Paideia, que eu tenho lá um programa, uma série de aulas e de mentorias que eu ensino você a fazer esse tipo de análise e muitas outras coisas, né? Inclusive a gente tem curso de leitura para aprimorar a leitura, enfim, aprimorar como ler, como entender livros de diversas áreas do conhecimento, e também um programa de formação cultural que envolve música, envolve filosofia, envolve linguística, e tá tudo lá no Paideia, tá bom? Forte abraço a todos, e eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse. Forte abraço, até a próxima.